Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso seminário de vida no Espírito. Começamos lá refletindo sobre a Trindade, a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Depois refletimos sobre a sua pessoa e sua missão. Depois a promessa, o cumprimento da promessa, Jesus Cristo quem batiza, os carismas, a vida nova, a vida santa, os frutos no Espírito. E estamos chegando hoje ao encerramento desse seminário. E o que nós vamos refletir nesse encerramento? Qual o ensino nós teremos nesse último dia de nosso seminário? Ora, o Espírito Santo nos leva a viver a vida nova, que é a vida do amor. E o amor se manifesta em relação ao outro. Esse é o grande mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a necessidade de cumprir esse mandamento, que na realidade não é um mandamento, é a realidade de nossa vida. E para isso o Espírito Santo nos foi dado. Já que o Espírito Santo é amor, ele nos foi dado para que a gente possa se amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. É com o amor do Espírito Santo que nós conseguimos realizar esse mandamento de Jesus Cristo. E esse amor uns aos outros gera aquilo que nós chamamos de comunidade cristã. O batismo no Espírito Santo, ele se concretiza efetivamente, a vida no Espírito se concretiza efetivamente na vida fraterna, na vida de comunidade. Quando nós falamos comunidade, nós imaginamos comunidade de vida e aliança, também é comunidade de vida e aliança. Imaginamos as comunidades conventuais, também são expressões de comunidade. Mas o mais importante é o princípio da comunidade, que é a fraternidade. A fraternidade, a solidariedade, o estar com o outro e prestar atenção no outro e amar o outro verdadeiramente. Se não há esse amor, se não há essa vida fraterna, nós podemos até desconfiar da autenticidade do batismo no Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a vida fraterna. Um mundo tão fracionado, um mundo tão isolado, cada vez mais fechado no seu próprio egoísmo, a fraternidade cristã é um grande desafio. A fraternidade cristã é um grande ideal. A fraternidade cristã é uma voz profética para esse mundo vazio e egoísta. E o Espírito Santo nos conduz exatamente a essa vivência fraternal. Acompanhe esse ensino, vai ser importante para você compreender como que é viver em irmãos, como é agradável viver com os irmãos e viver a fraternidade cristã. Para isso que nós fomos chamados, para sermos irmãos uns dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez temos a graça de estar juntos aqui, nessa oportunidade de refletir sobre a graça de Deus na nossa vida, a graça do Espírito Santo atuando na nossa vida, através do nosso Seminário de Vida na TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e Deus seja louvado porque você está conosco. Eu sou o Marcão da comunidade Javenice. E hoje estou aqui para compartilhar com cada um de vocês uma graça especial para todos nós. Aquele que é o primeiro grande sinal, aquele que é o primeiro grande efeito de Pentecostes, aquele que é o primeiro grande sinal de que o poder de Deus foi derramado sobre os discípulos de Jesus. E esse sinal é a comunidade cristã. A comunidade cristã é uma graça não só para aqueles tempos, mas para hoje. A comunidade cristã, ela é um sinal profético de que Deus atua na história, de que Deus está presente, de que Deus deseja fazer com que todos os homens estejam debaixo da sua poderosa graça, do seu poderoso amor e congreguem, ou seja, e comunguem essa mesma fé no Cristo Jesus. No dia de Pentecostes, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, se levanta. É isso que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Depois que ficaram cheios do Espírito Santo, Pedro se colocou de pé com seus companheiros e começou a anunciar Jesus Cristo. É isso que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 14. A igreja, a comunidade cristã se levantava ali para levar a vida para todos os homens. A comunidade cristã, ela é essa grande graça nascida em Pentecostes. Veja,
O evento Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, impulsionou aquele grupo de homens e mulheres a se lançar para fora do cenáculo. Eles estavam no cenáculo aguardando a vinda do Paráclito. E quando o Paráclito veio, e quando o Paráclito foi recebido por todos eles, ou seja, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles se colocaram a serviço daquela grande comunidade que estava presente para a festa de Pentecostes. A igreja se levantou. A comunidade cristã se ergueu para proclamar que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que derramava o Espírito Santo sobre toda a carne, conforme toda aquela multidão podia ver e ouvir. Sabe, meu irmão e minha irmã, não dá para ser cristão sem a vida fraterna. Não dá para ser cristão sem a vida de comunidade. O cristianismo não nos leva a nos isolarmos. O cristianismo não nos leva a viver a fé como se nós fôssemos uma ilha. Bem diz um grande filósofo, nenhum homem é uma ilha. Nós somos chamados para a vida fraterna, para a vida de comunidade, e que esse é o grande sinal, é o efeito de Pentecostes. Aquele grupo de homens e mulheres que são atingidos, impelidos pelo Espírito Santo a anunciar as maravilhas de Deus. A comunidade cristã, ela é necessária. A comunidade cristã, ela é possível e ela é necessária para esses dias. Porque nesses dias em que tudo fica tão difícil, em que a cultura nos leva a ficar cada vez mais distantes uns dos outros, uma cultura que nos reduz num relativismo, num humanismo, num egoísmo, é a comunidade cristã, com a sua voz profética, que pode nos apresentar as maravilhas de Deus. Nós somos chamados a viver em comunidade. Nós somos chamados a viver a fé a partir dessa grande experiência do comum, daquilo que podemos viver juntos. Veja, depois do evento Pentecostes, aquela comunidade era acompanhada de grandes sinais, de curas, de milagres, de prodígios, como a gente falava no tema anterior sobre os carismas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que era mais importante, o que era distintivo naqueles homens e mulheres? É que a cada dia o Senhor ajuntava um grande número daqueles que seriam salvos. E diz os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, que essa graça levava eles a viverem uma grande perseverança e uma grande partilha, numa grande experiência que encantava de tal maneira aqueles homens e aquelas mulheres, as mulheres e homens daquela época, que fez com que um escritor eclesiástico trouxesse para nós uma palavra que todos nós já ouvimos sobre a comunidade cristã inicial. Vejam como eles se amam. A experiência de Pentecostes foi uma experiência tão poderosa na vida daqueles homens e mulheres que eles partilhavam tudo, partilhavam o amor a Cristo e o amor entre uns e os outros. Partilhavam um amor mútuo e esse era o grande sinal de testemunho. Nos Atos dos Apóstolos, meu irmão e minha irmã, nós encontramos aqui o testemunho do que o poder de Deus podia fazer naqueles homens e naquelas mulheres. E diz o texto assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, eles eram perseverantes na comunhão fraterna, eles eram perseverantes na fração do pão, na Eucaristia, eles eram perseverantes nas orações. Veja, uma comunidade que tinha em comum a perseverança na palavra de Deus, a perseverança na fraternidade, a perseverança na vida eucarística, a perseverança nas orações, isso tudo de tal maneira, pelo poder do Espírito Santo, levava-os a ser testemunhos naquele tempo, a ponto de todas as pessoas que tinham contato com a comunidade cristã aderirem à verdade do Evangelho por causa daquele testemunho. E diz o texto ainda: apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos, possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa.
Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas ruas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus, eram estimados por todo o povo. E veja, esse testemunho da comunidade cristã, o que ela fazia? E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Isso é um testemunho. Isso é um sinal de que o Espírito Santo atuou. E todos nós, sem exceção, todos nós que somos batizados, todos nós que somos chamados à vida de Deus em nós, à vida cristã, somos convidados à vida fraterna, à vida de comunidade. Meu irmão, ninguém pode conseguir nada sozinho. Não se vive a fé de maneira isolada. Sabe, nós podemos aprender isso na Trindade Santa. Não se isolam entre si, pelo contrário, partilham, compartilham, usufruem e vivem a experiência de amor mútuo, o Pai com o Filho e o Espírito Santo. Essa experiência da comunidade trinitária, da Santíssima Trindade, é a experiência a qual todos nós somos chamados a experimentar. Você, onde você está, é chamado a fazer a experiência de Deus, a experiência do Espírito Santo, é uma experiência de comunidade. A experiência de vida fraterna. Com seu grupo de oração, com a sua comunidade, com seu círculo bíblico, com a sua família. Todos nós somos chamados a uma experiência de vida fraterna, porque é isso que testifica que o Espírito Santo está em nós. É isso que vai dar credibilidade se nós vivenciarmos assim. Uma das últimas coisas que Jesus pediu ao Pai, antes de morrer por nós, foi que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Você se lembra desse texto? Em que Jesus pedia ao Pai pela nossa unidade. Porque Ele já sabia da dificuldade que seria para a gente poder viver essa experiência da unidade. Nós todos, irmãos, somos convidados a vivenciar essa experiência do relacionamento fraterno, do relacionamento de comunhão, da experiência de unidade entre nós. Porque é isso que vai gerar credibilidade para o nosso testemunho, para a nossa pregação. Todos nós, sem exceção, somos chamados a um testemunho do Cristo vivo. E esse testemunho de Jesus, é o testemunho de união entre os cristãos. É o testemunho de fraternidade entre nós. É o testemunho de uma relação de amor, de fraternidade, de doação, de disponibilidade, de comprometimento que deve existir entre os cristãos, cada um de nós. Nós não podemos viver isolados na nossa fé. A nossa fé deve nos levar ao outro. O seu grupo de oração é chamado à experiência de uma comunidade. Eu não estou dizendo aqui uma comunidade de vida, de aliança. Eu não estou me referindo a esses tipos de comunidade. Eu estou me referindo a uma experiência comunitária, de vida fraterna, onde se amam, onde se respeitam, onde compartilham as dores, onde compartilham as alegrias, onde compartilham também as necessidades materiais, as possibilidades de partilha material. Todos nós somos chamados a fazer essa experiência e nós não podemos refutá-la, porque é isso, repito, que vai dar credibilidade à nossa pregação e ao nosso testemunho. A comunidade cristã, ela é uma voz profética para esses tempos. A comunidade cristã, assim como essa primeira comunidade, foi chamada à experiência de dar Jesus Cristo para o mundo, também hoje, a comunidade cristã, onde ela estiver, ela é chamada a dar uma resposta no poder do Espírito Santo para convencer o mundo de que o nosso Deus está vivo e atua entre nós. Nós, como Igreja Católica, somos chamados a dar um testemunho público, a dar um testemunho real e verdadeiro de fraternidade entre nós, entre todos os segmentos, entre todas as expressões, entre todas as experiências, entre todas as pastorais e movimentos. Nós somos chamados, sim, sem sombra de dúvida, a dar um testemunho de amor, de perdão, de reconciliação, para que o mundo creia. Assim, a comunidade cristã vai estar sendo a voz profética para esses tempos. É isso que a gente enxerga aqui nos Atos dos Apóstolos.
Esses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, narrando o nascimento da igreja, da comunidade cristã, mostra exatamente como deve ser a comunidade hoje em dia. Como nós cristãos que nos reunimos para as nossas orações, para as nossas celebrações, para a nossa oração, para o nosso convívio associativo, né, para a vivência da nossa religião e da nossa fé, como nós temos um papel fundamental e como será poderoso o testemunho que nós demos se a gente vivenciar isso aqui. Ah, Marcão, mas isso era para o povo daquele tempo. Não, é para nós. Somos nós que somos chamados a vivenciar e a experienciar essa possibilidade da comunidade ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que compartilha comigo, que tem compartilhado esses programas e que talvez esteja aí nos grandes rincões do nosso país, você também é chamado a essa experiência de vida fraterna com os seus, a começar pelos seus, a começar por aqueles que estão ao seu redor, que convivem com você, na sua família, no seu trabalho, na sua realidade mais íntima. Nós somos chamados a fazer essa experiência. Sabe por quê? Porque a vida no Espírito, ela não pode ser vivida sozinha e isoladamente. Porque quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ele fez com que aquela comunidade que experimentou, aquele grupo de homens e mulheres que experimentou o poder de Deus, que experimentou o amor de Deus de uma maneira nova, o Espírito Santo os impulsionou para fora do cenáculo, para que eles pudessem anunciar para aquela grande multidão que Jesus estava vivo. Portanto, a todos existe essa necessidade. A vida no Espírito Santo se dá na comunidade, ou seja, na vivência fraterna, no amor com os irmãos, porque é ali que nós vamos colher os frutos da nossa vida de fé. É ali na comunidade cristã, na pequena comunidade, aí do seu bairro, da sua paróquia, do seu grupo de oração, da sua comunidade, né, que você já vive, no seu círculo bíblico, no seu pequeno grupo, onde quer que esteja. Você é chamado a experimentar com os outros essa possibilidade de uma vida nova em Cristo. Essa possibilidade de sermos impelidos a anunciar o Evangelho em comunidade. Olha que lindeza isso. Olha como Deus é bom. Ele quer que a gente esteja junto como uma comunidade apostólica, ou seja, que vive o ensino dos apóstolos. Ele quer que a gente vivencie a nossa fé como uma comunidade fraterna, ou seja, onde as nossas reuniões, onde os nossos contatos, onde as nossas celebrações sejam cheias, recheadas de testemunhos de unidade e de fraternidade. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a viver essa experiência de comunidade para ser uma comunidade verdadeira, uma comunidade eucarística, ou seja, uma comunidade que rende ação de graças. Uma comunidade que celebra o memorial do Senhor, uma comunidade que está aguardando a vinda do Senhor e que vive nessa expectativa. Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós somos chamados a experimentar a comunidade, a vivência da comunidade como uma comunidade orante, uma comunidade que reza. O que seria da minha vida nos momentos mais difíceis, quando a comunidade me sustentou com a sua oração? O que seria da minha vida quando em 2004, eu fui diagnosticado com um tumor, quando eu tive um câncer? O que seria da minha vida se não fosse a comunidade, o seu suporte rezando por mim? O que seria da minha vida se não fosse a comunidade me amparando com a sua oração, com a sua fé? E também nas necessidades que eu e a minha esposa na época éramos recém-casados, foi a comunidade que nos trouxe pela mão. E como eu louvo a Deus por isso. Quando eu me recordo do dia do meu casamento, meu coração se enche de alegria, porque o que eu via na igreja, lá na matriz de São Sebastião em Andrados, o que eu enxergava na igreja? Os irmãos da minha comunidade, ou seja, da comunidade cristã que eu faço parte, a Renovação Carismática da Diocese de Pouso Alegre, fazendo parte do momento mais importante da minha vida. O momento onde eu celebrava, onde eu vivenciava o sacramento do matrimônio com a minha esposa. A comunidade cristã é esse sinal. E todos nós somos chamados a experimentar isso. Nenhum de nós pode se negar a isso. Porque a salvação, ela não é apenas pessoal no sentido de só você é salvo, só eu sou salvo. Somos nós que somos salvos.
A vida fraterna é a possibilidade de nós darmos para o mundo um testemunho de que Jesus está conosco, está entre nós, produzindo seus efeitos de graça e de amor na nossa vida. Você se recorda daquela passagem em que São João, na sua primeira carta, fala: aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê? Lembra dessa seguinte passagem? Né? Como é que pode alguém dizer que ama a Deus se não vê, mas não é capaz de amar o seu irmão que vê? Veja, o convite que nós estamos recebendo nesse seminário, ao permitir que o Espírito Santo atue na nossa vida, atue também na nossa maneira de sermos uns com os outros. Rezávamos isso numa semana, em algum tema atrás, em que nós devemos nos colocar como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, nos colocando a serviço uns dos outros. Veja, a serviço uns dos outros, não ao meu serviço, mas a serviço uns dos outros, para que a graça de Deus possa ser maior em nós. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, reza o Salmo. Oh, como é bom, como é agradável viver a fraternidade, viver a relação de amor entre os irmãos. Como seria bom para o mundo enxergar essas coisas em cada um de nós. Nós todos, irmãos, somos chamados a essa experiência. Nós, na Renovação Carismática, temos uma grande contribuição a dar. Essa grande contribuição é que a gente seja apóstolos da efusão do Espírito Santo. Ou seja, propaguemos essa graça de Pentecostes em todos os cantos em que a gente estiver. Mas eu ouso dizer que existe uma outra graça que nós também podemos contribuir. Na experiência fraterna, na experiência de fraternidade, na experiência de comunidade nos nossos grupos de oração. Nós podemos levar as pessoas a acreditarem que aquela assembleia, que aquele grupo reunido é sim um grupo de homens e mulheres que creem no Senhor Jesus e que desejam a salvação de todos e que querem compartilhar com todos essa possibilidade de salvação. Todos nós somos chamados a essa experiência de amor e de vida em comunidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Por que será que o Senhor não disse, se você estiver lá sozinho, eu vou estar lá? É que nós sabemos que Ele está, quando nós o invocamos. Mas quando a comunidade está reunida, em nome do Senhor, Ele está lá para derramar a sua graça e o seu poder, a sua unção. Meu irmão e minha irmã, se até aqui a sua vida de fraternidade, a sua vida de fé, era uma vida centrada apenas no seu desejo, no seu interesse, apenas nas suas necessidades, agora é hora de nós darmos um salto na fé. Agora é hora de nós abraçarmos a palavra de Deus que nos convida a sermos um com os outros. A permanecermos no Senhor, ou seja, a sermos parte dessa videira, né? Mas permanecemos todos juntos, a celebrarmos todos juntos, a vivenciarmos todos juntos essa graça para a nossa vida. O que seria de cada um de nós se nós não estivéssemos amparados por uma família, que é a primeira comunidade que nós fazemos parte? Aí na sua família, aí na sua comunidade, no seu grupo de oração, onde quer que você esteja, você é chamado a viver a fé no Cristo Jesus e a reparti-la com os seus irmãos. A repartir aquilo que você tem. Ninguém é tão rico que não possa receber algo. Ninguém é tão pobre que não possa doar algo de si. Talvez muitos estejam precisando do que você pode doar e do que eu posso doar. Talvez muitos estejam necessitados e só esperando uma oportunidade de vivenciarem a fé no Cristo Jesus a partir do testemunho de uma pessoa como você e como eu. Hoje, nós somos convidados a permitir que a experiência do Espírito Santo, que nós estamos refletindo nesses encontros nossos, nós estamos chegando no limiar de permitir que essa experiência não seja uma experiência exclusivista, mas seja uma experiência pessoal que me leva ao outro, que me leva até o coração do outro, que me leva a servir o outro. Porque todos nós, batizados, somos chamados à vida de santidade, à missão. Todos nós batizados, todos nós que recebemos o sacramento do batismo e recebemos o Espírito Santo, somos chamados a sermos um só, a sermos um só coração e uma só alma, a vivenciarmos a fé a partir da experiência comunitária. Assim,
Nossos grupos de oração poderão ser testemunhos autênticos, nossas reuniões de oração serão testemunhos autênticos, o círculo bíblico que você faz parte, a equipe que você faz parte, a pastoral que você faz parte, o movimento que você faz parte, se nós vivenciarmos e experimentarmos o poder de Deus que nos une, nós vamos dar um grande testemunho para a humanidade, um grande testemunho de poder. A nossa voz só é mais ouvida quando é pronunciada em comum, em conjunto. Uma voz sozinha, ela tem um nível, ela tem uma potência, mas a voz de todos forma uma grande capacidade, né, de ressoar. Todos nós somos chamados a isso. A vivência e a experiência da vida comunitária, a experiência da fé, a experiência da vida fraterna da nossa fé no Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, estamos chegando ao final dessa nossa experiência, dessa nossa temporada aqui do Seminário de Vida na TV, e que alegria foi poder compartilhar com você essa grande graça e essa grande experiência do poder de Deus e do amor de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou por essas 9 semanas todas, refletindo sobre o Espírito Santo, sua pessoa, a obra, a missão, o batismo no Espírito Santo e suas consequências, chegamos ao fim do nosso seminário. Hoje refletimos sobre a vida fraterna, a vida cristã, que é onde nós devemos exercitar nossos carismas e é onde nossos frutos vão aparecer muito mais. E uma comunidade cristã que é um sinal para o mundo. Os cristãos, antigamente, dizia Tertuliano, eram olhados pela população pagã e se exclamava, vede como se amam. E esse era o grande sinal da novidade de Jesus Cristo no mundo. Vejam como se amam. E é para isso que nós fomos chamados, para viver esse amor mútuo e com esse amor testemunhar o amor de Deus por todos nós. Foi uma alegria estar com vocês durante esses tempos todos, refletindo sobre essa graça carismática que veio para a Igreja a partir do Concílio Vaticano II como uma corrente de graça, de renovação, como o Papa Francisco gosta de chamar, uma corrente de graça, de renovação. E o batismo no Espírito Santo é a expressão dessa corrente de graça, de renovação presente na Igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Uma alegria estar com vocês durante esse tempo todo, refletindo sobre a nossa identidade. Todos aqueles que participam dessa experiência pentecostal, participam dessa experiência do batismo no Espírito Santo, são renovação carismática. Aqueles que estão nos grupos de oração, aqueles que estão nas comunidades, aqueles que estão em ministérios. Se você expressa essa graça de renovação, se você expressa em sua vida essa graça de renovação que vem do Espírito Santo, da experiência do Espírito Santo de Pentecostes, você é a renovação carismática. É isso que o Papa tem nos ensinado. Nós ficamos muito agradecidos de você ter nos acompanhado, ter cooperado, ter nos incentivado. Padre Eduardo certamente está contente com esse serviço que ele quis prestar para vocês, o serviço de ter na televisão um seminário que pudesse introduzi-los ou dar acesso a essa graça do batismo no Espírito Santo que 50 anos atrás ele trouxe para o Brasil. Para nós foi uma alegria estarmos com vocês durante esses tempos todinhos. E que Deus os abençoe e faça progredir a sua vida no Espírito. Participe de um grupo de oração, de uma comunidade, de um ministério. Não deixe esse dom do Espírito morrer em você. Coloque-o a serviço. Viva intensamente a vida santa. Viva a vida no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.